Olá pessoal, tudo bom? Professor José Carlos Queller, aqui com a aula da segunda série do ensino médio, aula 9, né? A aula 9 hoje é sobre música barroca, mas antes lembrando vocês, né, de acessar o Classroom, responder a chamada, não esquecer da chamada no Classroom, resolver as atividades, entregar na sua escola ou pelo próprio Classroom, né? Então pessoal, hoje a aula é sobre música barroca. Tá? Quais são os objetivos da aula de hoje? Conceituar a música no período barroco e sua importância na história da música mundial, definir as formas musicais desse período. É um período de muita inovação para a música, talvez assim o berço da música clássica, né, começa com o período barroco. Tá? Período barroco, antes era caracterizado pelo excesso de ornamentos, né? Mais tarde o tempo passou a ser empregado pelos músicos para indicar o período da história da música, que vai do aparecimento da ópera até a morte do Bach, né, pessoal? A gente vai falar bastante de Bach hoje. Johann Sebastian Bach. Formas musicais do barroco, tá? Bem interessante. A ópera. A ópera, 1607, ela já começou a existir um pouquinho antes, mas a gente vai ver um pouco do Monte Verde, que surge a primeira ópera, né? São as primeiras, incluíam pequenos coros, danças e peças instrumentais, como uma tessitura simples, a cargo de uma pequena orquestra. Então você botava lá as pessoas encenando uma peça, né? E os instrumentos musicais ficavam ao lado do palco ou atrás do palco, para fazer justamente esse conjunto que a gente chama de ópera. Partes de uma ópera. Nós temos a abertura, o prólogo, os atos, que são as cenas, os quadros que acontecem, ato 1, ato 2, né, os momentos da cena, né, e os números, né, o recitativo seco, o acompanhado, a área, o conjunto, o coral, instrumental ou sinfonia. É como que vai ser cantada essa ópera, tá? Normalmente tem a ópera, os atores, eles também cantam, né, acompanhado desses instrumentais, dessa sinfonia, orquestra, né? A gente tem o Orfeu, de Monte Verde, composto em 1607, como eu já tinha falado. É de fato a primeira grande ópera com uma música que realmente acentua o impacto dramático da história, que é uma grande característica da ópera, é esse tom dramático, né? Que é uma característica barroca, se vocês ainda lembram, a gente estudou, né, nas aulas 6 e 7, a característica dramática que o barroco tinha. Usando intervalos cromáticos espaçados na parte do canto, então a gente vai ver um trechinho de uma ópera aí hoje, enquanto os acompanhamentos forneciam inesperadas harmonias. Os acompanhamentos são os instrumentos, os musicais, a orquestra. Vamos ver um trechinho de uma ópera do Monte Verde. Aí os instrumentos, né, pessoal? Que os artistas encenam, tudo termina com orquestra. Então é toda essa composição que até então não se tinha, né? De colocar essas pessoas, tantas pessoas, junto com essa parte da orquestra, né? Oratório, pessoal, e o Monte Verde foi o primeiro que fez isso. Compondo-se de recitativos, áreas e coros, baseava-se em histórias tiradas da Bíblia. Com o tempo passou a ser uma apresentação musical realizada em igrejas e salas de concerto. Então a gente sabe que o oratório, hoje em dia você sabe, pode até achar que o oratório é uma parte da igreja, mas não é. O oratório, ele era um tipo de música que se era tocado na igreja, né? Muito comum. A cantata, né? Você sabe o que é uma cantata?
Hoje a gente vai aprender. Cantata era feito para solistas e coro. O que é solista? Aquele cara que canta sozinho, né? Acompanhados por uma orquestra e um contínuo. Tá? Lembrando que um oratório é uma espécie de oratório em miniatura, né? Que o oratório era aquele coro enorme, né? Frequentemente, as cantatas começavam com um coro pesado, muito forte, né? Prosseguiam com recitativos, né? Que são partes faladas, né? E as áreas e os duetos para os solistas. E terminavam com um coral sóbrio, uma coisa mais formal. Trechinho de uma cantata para você, do Bach. Só trechinho, pessoal, que eu estou colocando, você pode pesquisar, eu deixo o nome aqui para você pesquisar na internet, porque a gente tem tempo para a aula. Então não dá para pegar e colocar uma cantata inteira, uma orquestra inteira, uma ópera inteira, tá? Sonata, então, ao contrário da cantata, que é cantado, a sonata é com som, tá? É uma peça para ser tocada. As sonatas barrocas foram compostas para 2 violinos e um contínuo. O que é um contínuo? Né? Pode ser um violoncelo, aquele instrumento contínuo, ou um cravo, que a gente já vai saber o que é cravo. Né? Para você, a gente pode até falar que hoje em dia pode ser colocada para um teclado ou um piano. Tá? Trechinho de Handel, para vocês, sonata tentar. Olha só o dueto, né? Então deu para ilustrar também, você viu que não tem aquele cara cantando como tinha na cantata. Testezinho básico para vocês agora. Com interesse pela música instrumental, os compositores barrocos inseriram na música uma dramaticidade e ornamentação. Qual a forma musical que mais enquadra nessa característica? O oratório ou a ópera, pessoal? O que mais se encaixa, tá? O que mais se destacou no barroco, e eu já falei aqui hoje. Então, vamos pensar um pouquinho. Testezinho fácil, pessoal, lógico, né? Qual é o instrumento de interesse da música instrumental? Os compositores barrocos inseriram na música dramaticidade e ornamentação. Qual a forma musical que mais se enquadra nessa característica? Lógico que é a ópera, né? Que começou com Monteverdi lá em 1607. Então, a resposta correta é a ópera. Tivemos o oratório também, mas é a ópera. Agora você vai escrever. Vamos escrever. E eu quero que você... Pode até pesquisar nos slides antes, pode pesquisar na internet. Escreva um texto no máximo 4 linhas, onde podemos diferenciar a cantata de uma sonata e de uma tocata. Eu não falei de tocata ainda. Vou dar só uma dica. A tocata, normalmente, é por um instrumento contínuo. Na época, era muito comum termos uma tocata com cravo. Não tinha mais nada, tá? Era só o instrumento cravo tocando. Tá? Então a gente vai ver aí, começa a pesquisar aí. Já voltamos.
Voltamos aí, já gastou a canetinha lá hoje. Agora hoje a gente vai escrever mais uma ainda. Muito fácil de diferenciar. Sonata é por dois instrumentos e um contínuo, que eu falei, o contínuo pode ser um cravo, um teclado, um piano, né? A tocata normalmente é um instrumento contínuo só, e a cantata tem sempre um cara cantando junto lá, né? Um tenor, um soprano, que seja. Prosseguindo, agora nós vamos falar dos virtuosíssimos. Você sabe o que é um virtuosíssimo? Virtuosíssimo é o cara que tem muita afinidade com tal instrumento. É quem explora ao máximo o instrumento musical. Bach e Dietrich foram os maiores no órgão, no cravo. Rameau, Scarlatti era do cravo, né, do órgão ali, e o Vivaldi e o Cornelli no violino. Eles eram virtuosíssimos, eles eram expertos naquilo, dominavam ao máximo. O Vivaldi, então, nem se fala, né, no violino ele superou a família inteira, a gente vai falar sobre ele hoje. O cravo, para quem não sabe, né, é o cravo duplo, esse aqui no caso, ele tem duas fileiras de teclado, né, ele que ajudou, a partir dele é que originou o piano, né, e o órgão. Imagine se o Bach chegou a experimentar um piano, 1700 e pouco, foi inventado o piano em 1700 e pouco, e imagine se ele tivesse descoberto o piano antes, ele ia ficar louco, adorar os pedais, né. Músicos do Barroco, agora a gente vai começar a falar de alguns, lógico, a gente tem um monte de músico do Barroco, né? O próprio Handel já passou hoje uma amostra, mas a gente vai falar de alguma. O Alessandro Scarlatti, 1660 a 1755, mestre de capela. A maioria era católico, começava trabalhando nos órgãos de capela, né? Fazendo músicas para a igreja. Fundador da escola operística napolitana e criador de uma linguagem musical que se encontra na base do classicismo. Então, a partir dele é que a gente vai ver o classicismo que vem depois do período barroco, né? Lista de composições dos Scarlatti, 115 óperas, olha só como a ópera começou em 1600 e 100 anos depois já tinha gente compondo de tudo quanto é maneira. Mais de 600 cantatas, que você já sabe o que é, as serenatas, oratórios, missas, peças de câmeras, tocatas e diversas peças para cravo, 12 sinfonias de concerto, sonatas e obras teóricas, músicas escritas, né? Então, mais agora um testezinho, tá? Palavra que define explorar ao máximo um determinado instrumento musical. Bach e Dietrich foram os maiores no órgão, Vivaldi e Corelli no violino. Estamos falando de quê? Virtuosismo ou um perito? Pensa um pouquinho. De volta aqui, né, com a perguntinha de quem que era, né, Bach e Dietrich foram maiores no órgão, Vivaldi e Corelli eram no violino. Estamos falando de, lógico, virtuosismo. Resposta correta do teste de hoje, foi bem rapidinho, bem fácil a gente acabar de falar, né? Só lembrando aqui que eu falei tanto do cravo, né? A diferença do cravo para o teclado é que o cravo, as teclas, elas são pinçadas, né? As notas são pinçadas e o teclado, ele não, ele vai por corda, tudo lá. Cláudio Monteverde, a gente já falou dele hoje, do Orfeu, né? Por ser violinista, foi o primeiro a renunciar à predominância dos instrumentos de sopro, que se tinha antes, lá no período da Renascença, né? Privilegiando as cordas e na orquestra do início barroco. Tá? Então, a gente já falou que foi um grande
foi o grande criador do Orfeu, considerada a primeira ópera. Tá? Introduziu a primeira vez o estilo da ópera na igreja, fez a orquestra de ópera, uma orquestra só para tocar nas óperas, representando em todo o seu esplendor. Definiu a transição do estilo renascentista para o barroco. Tá? O Monteverde, todos eles, como eu já falei, eles começaram tocando, ele tocou, se não me engano, em Pádua, e ele começa numa igreja em Pádua, trabalhando para a corte de Pádua, que ele desenvolve a criação de juntar, né, essa peça, essa teatralização com o canto, com as orquestras, e ele funda a ópera, né, gente? Muito bacana. Exercitar, escreva um texto de no máximo 8 linhas, onde podemos destacar as diferenças da parte de uma ópera, que eu falei lá em cima, né? Do ato. Então você vai pesquisar lá. Tente explicar cada uma, em seguida, qual foi considerada a primeira ópera. Tempo para você, hein? Tempinho bem comprido, agora são 8 linhas. Se achar que quer falar mais do que eu falei aqui no nosso tempinho, vai pesquisar, ajuda lá a compor esse texto. Até daqui a pouco. Música.
Voltamos aqui, né? Espero que tenha escrito um texto bem bacana, né? Falando as diferenças da ópera, a gente colocou aqui mesmo no slide. Vamos agora para frente, né? Falando do Vivaldi, Antônio Vivaldi. Chegamos no cara das 4 estações, que com certeza você ouviu falar. 1678 a 1741. Foi o regente do Conservatório de Hospedale da Pietà, onde conheceu Ana Giraud. Foi conhecido como Padre Ruivo. Escreveu muitas obras sacras. Pessoal, ele foi ordenado padre, se eu não me engano, com 25 anos. Tá? Então, como eu falei que a tendência deles era compor para a igreja, ele era filho de violinista, o pai dele era barbeiro e tocava violino. Aí começou a ensinar ele. Né? Aí ele acabou indo para a igreja, querendo ser padre, só que ele não aguentava ficar nos sermões. Às vezes ele parava uma missa, né? e saía para escrever música. Né? E o bacana foi isso. Até que ele acabou indo lá, tinha asma, se eu não me engano, e era uma saúde bem debilitada. Ele acabou indo lá para esse convento, ensinando as menininhas lá, e ele conheceu, né, uma das meninas lá, Ana Giraud, e ele fazia muito, se eu não me engano, ela era soprano, e ele fazia muitas músicas para soprano, justamente para ficar mais tempo ensaiando com ela, né? Pessoal, vamos continuar aqui, do Vivaldi, né? Lista de composições, 550 concertos, 350 para instrumento solo, né? Instrumento solo que toca só um. 40 concertos duplos, mais 30 para solistas múltiplos, mais 60 para orquestras sem solo, 46 óperas e 23 sinfonias. Então, pessoal, só lembrando que aqui é um trecho da primavera, lembra-se que a gente está falando das 4 estações, são momentos diferentes da música, né? Esse é um momento bem alegre, estação, né, de florescer, né? Então, está falando do surgimento. Então, a música bem conhecida de todos, né? Se eu não me engano, o rei da França, na época, chegou a colocar que foi a melhor música da história, né? E lá naquela época era um dos Luizes, né? Então, já dá para lembrar, para ver como é boa. Quiz para vocês. Palavra que define quem explora ao máximo determinado instrumento musical, Bach, Dietrich. Eu acho que a gente já fez um quiz desse, então a gente já pode até passar, que é o virtuosismo, né? Vamos falar do Bach agora. Vamos falar de Johann Sebastian Bach. Esse é considerado o pai da música barroca, na verdade, para muitos, o pai da música, né? Da música instrumental, né? Porque ele que o cara começou a pirar um pouco em cima. 1685, 1750, foi o maior compositor do barroco. Se tornou diretor de música da corte do príncipe Leopold, na Alemanha, e começou, não lembro o nome da cidade, e começou a escrever música instrumental. Gente, ele também começou na igreja, e a música dele era muito para frentex, que a gente fala, né? E as pessoas muitas vezes não entendiam, né? Vamos botar um pouquinho de uma música dele aqui, bem conhecida. Vamos esperar aqui, ó. A personalidade difícil de Bach levou a sucessivos atritos com as autoridades eclesiásticas, que era a igreja, né? Por variações e dissonâncias que introduziam em suas músicas. Criou a fuga. Gente, a fuga o que é? É uma repetição da música, direto, né? Só que em crescentes notas. Isso é bem bacana, que não se tinha criado ainda, né? Eu vou mostrar aqui um pouquinho do cravo em fuga para ele aqui, da tocata em fuga, vocês vão observar. Pessoal, o bacana é o seguinte, ele compôs, se não me engano, mais de 400 músicas só para a igreja. Ele era o cara da igreja. Teve uma época que ele teve um contrato, que o contrato era, né, porque os pais dele morreram cedo, né, ele tinha 10 anos, aí ele acabou sendo criado por tios, cada tio ensinou, era uma família de músicos, cada tio ensinou uma música diferente, um instrumento diferente para ele, foi aprendendo, aí com o tempo ele acabou indo trabalhar com órgão, né, aí por coincidência o irmão dele ensinou ele a se aprimorar nas composições, e no órgão ele acabou arrombando um emprego até do próprio irmão. E o bacana disso é que ele, assim como o MC Catra, gostava de ter filho, né? Com a primeira esposa ele teve 7 filhos, e com a segunda teve 13. E os 13 da segunda esposa, todos viraram músicos. Imagine, Bach para tudo quanto é lado, não sei, Bach, e teve filho que superou ele.
Mas acabou pobre, morrendo pobre. A sua esposa, depois que ele morreu, porque ele foi enganado, ele ficou cego, tinha catarata, 60 anos, fica aqui, eu vou operar a sua catarata, o cara enganou ele, deixou ele cego, aí ele parou de compor, aí depois que ele morre, os filhos dele abraçam toda a composição. Só sei que Bach ficou perdido aí no tempo, depois da sua morte, por uns 100 e poucos anos, até ser descoberto de novo essas obras-primas, né? Se eu não me engano, foi Invocação de São Mateus. Olha, São Mateus de novo, nós falamos do Barroco, Invocação de São Mateus, que coloca ele de novo no auge e a gente sabe quem é Bach hoje, né? Casou-se 2 vezes, né? Com a Maria Bárbara Bach e Ana Maria Madalena Wilkin. Ambas foram reconhecidas em 1829, as suas obras foram reconhecidas em 1829, como eu falei, quase 100 anos depois, pelo compositor Félix Mendelssohn, que apresentou em Berlim a Paixão segundo São Mateus, aí, como eu falei para vocês. Lista de composições, 200 cantatas de igreja, 26 músicas de câmara, mais 23 músicas de orquestras, mais de 1000 obras Bach fez. Vamos agora, essa bem conhecida para vocês aí. Perceberam, pessoal? A composição até da fuga ali, né? Decrescente, notas em diferentes escalas musicais, né? E essa é uma música, a tocata, que ela tem trechos, esse trecho você sabe, né? Muito conhecido para filme de suspense, mas tem o filme O Aviador, que ele pega uma outra parte dessa tocata e para uma cena de ação. E, na verdade, na época, ele compôs essa música para a igreja, não para uma cena de terror, como a gente conhece hoje de suspense, né? Então, vamos continuar. Perguntinha. Que compositor da música barroca trabalhou na Ospedale de Pietà, um orfanato, e foi conhecido como Padre Ruivo? Falei dele hoje, hein? Pensando um pouquinho, já voltamos. Voltando, Padre Ruivo. Nossa, eu vim de peruca hoje, mas achei muito ridículo, né? Então não vim, né? Pessoal, o compositor da música trabalhou na Ospedale de Pietà, um orfanato, e foi conhecido como Padre Ruivo. Lógico, estamos falando do Vivaldi, o cara das 4 estações, né? Respostinha fácil essa. Agora, a atividade prática para vocês. Prática não, a gente vai fazer uma comparação bem bacana aqui, vamos fazer uma brincadeira bem bacana. Observe as possíveis cenas de filmes abaixo. Eu vou colocar fotos de filme para vocês. Em seguida, analise qual delas a tocata em fuga BWV 565 de Bach seria melhor aplicada. Após isso, escreva em seu caderno o porquê dessa escolha. Vou mostrar as imagens para você, ó, bem facinho. Então, vamos lá. Tá, então, tem aqui uma cena do Conde Drácula, no filme, e uma cena do Titanic. Pensa lá, vamos ver. Já voltamos.
Pessoal, voltando aqui, né? É bacana trabalhar as cenas de filme e tudo, e seria bacana uma proposta de atividade, né? A gente vocês fazerem, né, um filme, alguma coisa assim, para encaixar com trilhas sonoras do barroco, ficaria bem bacana, né? Então, pessoal, ó, vou botar aqui um pouquinho para vocês ouvirem qual tocata que nós estamos falando, ó. Opa! Vamos ver se volta. Agora. Claro que isso aqui vai combinar, né? Não com o Love ali do Titanic, né? Vai combinar com os dentes sangrentos do Drácula, né, pessoal? Então, a resposta correta seria o Drácula, o Conde Drácula. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula, tenham aprendido pouco. O professor aqui tentou, assim, falar um pouco mais teórico de alguns compositores, mas tem muito mais. Vale a pena a pesquisa de vocês, continuarem estudando, se aprofundando, né, para tirar suas dúvidas, tá? O que a gente aprendeu hoje? Né, a gente conceituou a música no período barroco, né, que foi o grande surgimento da música instrumental. Definimos as formas da música barroca, né, o oratório, a ópera, a sonata, a tocata, né, principais compositores, né, e foi isso que a gente aprendeu hoje. Vamos ficar ligados que aí a aula que vem a gente tem mais barroco, só que agora a gente volta pro barroco nas artes plásticas, aqui com o barroco do Aleijadinho, o barroco brasileiro, tá? Até a próxima, pessoal!